Fala pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula de guarda-laço para iniciantes. Então você que está precisando dar um grau na sua guardinha e não sabe por onde começar, vem com a gente que a gente vai resolver isso. Então você que gosta do conteúdo do canal, quer dar uma força, clica no like, subscreve, segue o Geek Jitsu no Instagram e vem treinar aí com a gente na BJJ Nerd Academy. Os! Então você vai dizer, professor, não sei o que fazer, como é que eu conecto a guarda-laço? Então, passo número 1 para você fazer guarda-laço, faça o laço. Então, professor, não sei como pegar a manga do meu amigo. Poxa, é super difícil. Ó, tá aqui, o que o amigo vai fazer? Vai fazer uma pegada. Segurei, ó, tá aqui a mão. Passo número 1, tem uma pegada na manga. Tem a pegada na manga. Como é que vai fazer? Como é que é o laço? A perna circula por cima do braço e vai entrar em marca de axila. Beleza? Então, como é que não se faz o laço? O Caio nos ensinou como não se faz o laço. Se você tá virado aqui, seu bisonho, não adianta, você não vai fazer laço com a parte de baixo. Aqui não vai entrar o laço. Então a pegada da manga, se você tá de lado, a pegada da manga é na perna de cima. Não adianta você querer fazer guarda-laço aqui, que não vai fazer. Então esse é o erro comum número 1. E por que você vai estar de lado? Porque à medida que o seu adversário se mover para circular, você vai ter que virar para ele, correto? Porque se você tirar o ângulo reto, a sua perna já não é mais um frame eficiente. Joga o peso aqui, vai. Olha o peso. Isso. Ó, pode jogar o peso. Isso, não é a perna. Beleza. Se você deixar ele circular um pouquinho e se não acompanhar, ele vai jogar o peso e vai te cansar. Né? Então a gente está sempre... Então, muitas vezes você vai estar de lado. Então tá de lado, a pegada da manga é a mão de cima. Beleza? Erro comum número 2. A sua pegada é uma porcaria. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é o que o pessoal mais sofre. Ó, professor, eu não consigo fazer guarda-laço. Eu nem consigo fazer errado, nem para mostrar. Primeiro erro, braço esticado. O amigo vai circular a mão, só circula a mão, cara. Aí, ó. Vai circular a mão, morreu. Então, braço esticado. Eu sei se eu vou passar laço de alguém com quanta dificuldade, só vem na pegada. Olho para baixo, digo, aqui não vai dar nem graça. Primeiro erro. Braço esticado. Então, o teu cotovelo vai estar sempre mais ou menos na costela. Isso aqui é muito importante. Ajuste número 1. Erro número 2 da parte 2. Palma da mão para baixo. Então, a pessoa fez a palma da mão para baixo, eu já sei que a pegada dela não é boa. Então, o que é uma pegada de laço ideal? Você vai pegar com muito torque aqui nos primeiros 2 dedinhos, né? Vai torcer a mão, vai virar a palma para cima. Virar a palma para cima, cotovelo recolhido, o amigo não vai tirar nada da mão. Então, se o seu amigo tira a mão do laço, você não tem guarda-laço. Ideal, né? Ó, aqui. Próxima parte. Professor, consegui fazer o laço. E agora? Tô aqui, não faço ideia do que fazer, meu parceiro. Vou ficar aqui, o meu adversário não sabe o que fazer, eu também não sei. Uma hora eu vou soltar e vou fazer outra coisa, né? Então o que a gente faz agora? Para começar, meu amigo, conseguiu? Fiz a pegada na manga, em qualquer contexto, fiz a pegada na manga. Cruzei por cima, minha pegada não tá uma porcaria? Relaxa, meu parceiro. Isso aqui é uma das melhores posições defensivas do jiu-jitsu. Valorize a posição. Pega aquele faixa preta que sempre te bate, amarra ele 5 minutos aqui. Se a sua pegada estiver boa, ele não vai passar. Desde que você mantenha o seu outro pé e a sua mão fazendo alguma coisa útil. Não precisa, não é rocket science. Se o seu pé está incomodando ele, fazendo alguma coisa, você tem uma segunda pegada, ele não vai passar. Então amarra ele, usa o laço para amarrar. Número 1, é o que você vai ganhar quilometragem de laço. Por que a laço é tão difícil é tão chato de passar? Se o cara rodar pra lá, o meu pé estiver encaixado na axila, pode ir à vontade, ele vai me levar junto, eu não preciso fazer nada. E se ele vier pra cá, ele vai cair dentro da vantagem mecânica que a laço te dá. O que está acontecendo com a laço? Eu estou matando o braço de apoio dele para aquele lado.
ele não tem nada aqui para apoiar se eu jogar ele para lá. E se eu rotacionar meu quadril, eu aplico um torque gigante em cima do corpo dele. Então, se ele grudar, ele vai se levar, né? Então, por isso que você pode, por isso que a laço é uma excelente posição para amarrar. Pô, consegui executar as posições que eu treinei. Tu mete esse calor, filho. Tu não tem nem posição nenhuma. O teu objetivo era amarrar, mas tipo assim, Mas ninguém precisa saber disso. treinei mal. Por dentro tá tipo assim, porra, não perdi. Professor, já consigo amarrar. O que eu faço agora? Agora, eu te recomendo você começar a brincar com o principal princípio de desequilíbrio da laço. O que é? Você pegar esse braço que está preso e você tem várias maneiras de fazer. Laço é uma guarda complexa, uma guarda ampla. Tem gente que faz de tudo que é jeito. Então, você basicamente tem que rodar o seu joelho para fora, é uma das maneiras de fazer. Dependendo de se o mais você pode bater a perna para baixo. Mas vamos pensar no básico. Você vai pegar aqui, deixa o seu pezinho firme para não machucar seu joelho, vai abrir o joelho, abre o joelho. Começa a desequilibrar o amigo. O amigo tá tentando passar, começa a usar para desequilibrar. Vai batendo, não precisa cair não. O pessoal não vai acreditar, precisa de verdade na minha atuação. O pessoal começa a desequilibrar, né? Não precisa raspar. Mas como o cara tá querendo se arrumar para passar, dá uma incomodada nele, abre o joelho, experimenta, né? Começa a quebrar mais o amigo, né? Não tem as outras pegadas ativas. Se você quiser, trabalha no desequilíbrio da laço, né? Então esse é o primeiro ponto que você pode fazer. Consigo manter a laço? Tô amarrando? Começa a experimentar com esse desequilíbrio. Não precisa cair o mais profundo. E essa aqui é uma dica premium para você. Eu tô brincando com desequilíbrio. Faz o adversário carregar um pouquinho o seu peso. Bota o laço, pendura nele, faz ele carregar o seu peso. Deixa ele dar uma sofrida. Treina a jogar o peso do laço, né? Então você tá treinando desequilíbrio, tá fazendo ele te carregar com seu adversário, não tá sendo passado, tá ótimo, você tá vencendo. A guarda-laço é uma guarda complexa. Então, se eu for explicar todas as situações possíveis aqui, essa aula vai ter 6 horas. Eu sei que você tem um span de atenção de um peixe. Então, eu vou dar bem mastigado. Posições de laço para idiotas. As primeiras posições que você vai tentar fazer. Então, professor, consigo amarrar o laço. Comecei a entender o desequilíbrio. O que eu posso tentar fazer para raspar alguém que seja vivo, né? Então, vamos para isso. Então, você, amigo iniciante na guarda-laço, já conseguiu amarrar o amiguinho? Tá conseguindo não deixar ele circular a mão? Tá retendo o punho? Tá conseguindo brincar com o desequilíbrio? E agora? Então eu vou mostrar para vocês algumas posições que você não vai ter que correr muito risco. Você vai amarrar o seu amigo tranquilo, se ele moscar, vai levar. Podem vir essas posições mais que você vai ver na final do Mundial Faixa Preta, mas vai funcionar no seu parceiro de treino, pode apostar. Então a gente vai endereçar a reação mais fácil de contra-atacar, que é o parceiro de joelho, com os dois joelhos no chão, ou o parceiro em uma das duas bases, beleza? Com estratégias mais avançadas, com o parceiro mais safo, fazendo passagens, jogando peso, passando em pé, trocando de lado. Você espera o vídeo de laçada avançada, vai chegar. Então, o parceiro tá de joelho, beleza? Pô, tô aqui. E é normal, o cara não tá confortável, ele vai querer sentar pra descansar, ele acha que tu não tá fazendo nada, ele não tá sentindo risco, ele vai parar aqui. Isso aqui é pra você que tá tentando passar laço, tá sofrendo na academia, nunca pare de joelho na frente. Se o adversário parar na minha frente, ele vai durar 3 segundos aqui. E aqui ele vai voar e já tá. Então se você parar de joelho, tá ferrado. Mas muita gente faz. Mas então, você não tem muita malícia no laço. O adversário parou de joelho. Aqui, não tem porquê. Porque se o adversário tá de joelho, provavelmente você vai tentar um controle na gola ou um controle na manga. Double sleeve aqui, com o adversário de joelho, é super interessante. Então aqui, a mais básica. Faz uma tesoura. Ó, tesoura normal. Então isso aqui você pode tentar com baixíssimo nenhum risco, tá? Então primeira posição básica de guarda-laço. Então aqui opção número 2. Então com as duas mangas, começa a deixar o laço mais raso. E aqui, o adversário deu uma pescada aqui, triângulo. É o que o Felipe Andrew faz muito, né? Então claro, é uma posição que a gente tem comprovação que funciona no alto nível. Então aqui o laço mais fundo é mais seguro. Aí você vê que você começa a setar o seu ataque, né? Vai deixando ele mais raso e escala um triângulo, né? E faz as variações, enfim, né? Então isso aqui é uma opção fácil também. O adversário tá aqui, ele começou a botar o joelho aqui na minha coxa para fazer um knee cut. Uniu minha perna, né? Então aqui você pode ir lá, catar a bolinha do calcanhar do parceiro,
vai pesar e vai segurar o calcanhar e não tem problema aqui, né? Então aqui você pode fazer a estabilização, subir. Aqui é a situação que o adversário ajoelhou em cima da minha perna. Os dois joelhos no chão, por favor. Os dois no chão. Isso. Então aqui você está numa posição de knee shield com laço, né? É a mesma coisa. Então aqui eu estou fazendo um grapevine no pé, tá travando o pé dele lá do outro lado. Então aqui eu estou matando o braço e a perna. Você pode bater aqui e ele tende a ir. Se quiser botar um pouquinho mais de pressão, baixar, baixo da linha do joelho, né? Aqui, ó. Esse é o pé que eu estava segurando. Fiz o que chama de um grapevine, né? Para matar a canela dele. Agora a gente vê essa situação então de guarda, meia guarda com escudo. Agora, pô, se eu tô numa meia guarda mais funda, tô com um laço, abracei, tô aqui segurando, tipo, uma meia guarda, segurando a perna do meu amigo e ele avançou. Eu veio aqui abraçar minha cabeça, passar como se fosse passar de meia. Mesma situação, né? Então, tô aqui com a meiazinha fechada, laço, vou segurar a calça. Aqui o meu joelho naturalmente já tá abaixo da linha da laçada. Vou só rodar o meu quadril e levar ele aqui. Outra reação, então. Aqui a gente já viu uma situação para quando ele levanta esse joelho. Se ele levantar esse joelho aqui, o que a gente faz? É uma reação menos comum. Isso pode acontecer, né? Então aqui a gente tem duas opções. A gente pode tirar esse pé da axila, colocar aqui. Aqui fica uma mecânica, uma vantagem mecânica bem interessante, né? Aí vai dando como se fosse fazer uma pedra extensora, vai fazer a estabilização, vou atacar o braço. E aqui outra opção, se o adversário levantar isso, é você fazer como se fosse fazer uma guarda de gancho, né? A guarda híbrida de guarda laçada e guarda de gancho é super eficiente. Então você vai lá levantar para buscar o parceiro, vai trazer ele e vai levar o outro pé de gancho. Então, nos níveis mais avançados, você começa a fazer muitas essas combinações com guarda de gancho, quando você faz sequências longas de raspagem. Quanto melhor o adversário, dificilmente ele vai cair numa raspagem limpa. Então ele vai defender 1, 2, 3, 4. Você vai ter que encadear uma série de raspagens até conseguir efetivar, em alguns casos. Ainda pegando esse gancho da guarda de gancho, sem intenção de trocadilhos, a gente vai, então, mudar essa laçada exatamente com o pé de dentro, vai começar a colar no adversário, e aí a gente consegue trazer o equilíbrio dos dois lados, com uma guarda de gancho. Você pode tentar bater de um lado, o adversário pode botar no chão, né? Você pode... Então, se eu vou jogar ele pra cá, defender, muda de lado, né? Você consegue trabalhar como se fosse uma guarda de gancho aqui. Então, pessoal, para fechar, o que a gente viu hoje? A gente viu os principais erros que os iniciantes cometem para fazer guarda laçada, algumas estratégias para recuperar o laço quando o adversário circula a mão e algumas posições que todo mundo consegue fazer. Então, que você consegue fazer com baixo risco e uma boa efetividade. Então, você pode começar a fazer esses primeiros testes com a guarda-laço. Lembre-se, guarda-laço não é só uma guarda. Guarda-laço é um estilo de vida.